Mas a decente transgênero pensou que estava pegando para casa, e que a do aeroporto de Sírio contrário, o que acontecerá quando haverá ir à tona, de que sem sabermos começando você está assistindo para tirar. A fila para a segurança movia lentamente, os passageiros arrastando sacolas e segurando carras que fecham os anúncios e ficavam no alto. Sinis Jennings andava de um pé para a hora com os fones de ouvido enfiados nos ouvidos mas sem tocar música. Era mesmo um escudo que zumbak penringue ou burburinho. Ela queria com 17 anos, pela clara cabelos loiros abemerrados presos em pouco baixo e tipo de brilho baia rosa, que sempre dava, confiante dava, sempre que ela zeva, como, a rosa combinava como, aquelas santas, como no, a skin, que pacto ho. A rosa combinava como possume a domunina. Sidney Muchofá de seu breta subreta quemrair. Ela se assumiu como transgêneros 3 anos. Nem, tosem suicidiar etno alamai regirambem. Havia professores que tropecavam nos pronomes e colegas de classe que cuchavam pelas costas dela. Mas ela se desugriu de que gorente multilunária brilhante. Anotar o sengotiário sarda noite. Religistas mojo, e lei de sopei, Marcus Jennings. Paisutero e advogado de dairitos civis, Marcus, sempre lei dizia, voce não está se tornando algo novo, voce se tornando mais do que realmente e, ainda assim, ser visível trazia riscos. Mesmo agora, esperando que agente da essa de sua tola ponisse o carto de embarque, e podia sentir o ocasião se, estende por tempo mês, os soldados que se demoravam pouco mais ao sul, como se estivessem tentando de a ora português era barulhento e caótico. Não era sua cena habitual, mas eu estava visitando a Tinasida para uma escapada fim de semana. Solto às 2. Kelpo bolinhos de massa em Chinatown e roupas 20 vlajas do pré-venda, nas quais Cid e Boeria passaram as. Seu pai havia insistido nisso. Você precisa ir ao lugar-nos desejo à vista. Não pende tolerado. Ele disse que ela estava voltando para Birmingham agora, sozinha. A virada segura que a FENC primeiro. Próximo, dessa uma, vos espera, do posto de controle da Tiesa. Se me passou sua identidade o catal de embarque para a mesa. Ragazzo sorriso educado. E agente, sorriso educado, sorge sorriso furtado. Malo para os sectores antes de olhar para prostores cima de... Estava arrumando sozinha, senhorita. Senhor sentiu como a cabeca. Sim, senhor. Aginal sorriu de volta. E em vez disso, ela chegou para a outra pessoa aí. Outro funcionário da Tiesa. Homem de cabelos escuros, braços cruzados, como se estivesse esperado. Que algo desejado. Entrou. Preciso de supervisor aqui. É muito famoso no voz baixa, mas não o que supervisência. O estômago se sinistreçou. Rompe com identificar o agentólogo por tomuchus. Mancou. Aqui está escrito que seu nome é Sidney Jennings. Diz a ela. Sou. Respondi-la, tentando manter a voz. Ela o partiu para frente para entrar a identidade e ela. Você nas churro? Sidney ficou para ela assada. E Renzo sem hesitaque, sem cortesia. Sou uma gota transgênero, desce-la como desafiada mas educada. Sim. Sa chance cauha ponto zero. Alme rios am presumo pereso mas amizei. Quase nada mas Sidney ouvi. Ela sempre ouvia. Você precisa conosco de seu home. Por quê? Tinha de aleatório. Sou crana parecia ser aleatório. As pipas na estavam observando agora. Uma mulher com carinho de bebê que ficou alhando. Um menino com aparelho nos dentes sussurro algo para o pai. As mãos se ficaram. Ele não morreu feito nada de errado. Jusas pintas de tom de brilha cintilante. Tremiam levamente, tinha pegava. Ele reconduzirá até a sala com paredes de vidro e, ao halo, secondary screening. Lá dentro, as luzes fluorescentes sumiam as paredes mais próximas do que havia ram. Outra mulher entrou, isso vela com o tipo de cantileza falsa, que se dere com Jesus. Pode explicar por que sua frequência não corresponde às? Perguntou a mulher.
Simone piscou só las. Oh, savu, ich me aparência corresponde. A suyo. Você não temo, o marcador de gênero, atualizar nosso documento de identidade. Ele não alla man, mas leva tempo. Miha no documentaco de mudança generesa curvada. Na, mas não me foi legalmente alterado. Vou te pondar uma olhada. Hal me levantou uma sobrancelha, mas o menga na estala. Suden na revieta do essa. Conversantes. Mas nunca contam solos. Num sob tanto silêncio. Precisamos inspecionar sua bolsa. Tudo bem, disse Sidney, engolendo com dificuldade. Eles entraram tudo da bolsa. O sedema que como rusmete que carregou de arcilhar, capuz. Abriram uma caixa de absorventes internos e irão para as mesmas como a das Cintias. A surdela se encontrou caderno e obru, lendo trecho de poema que Sidney havia escrito no quarto de hóspedes de sua tia. Eu sou uma agora estamos poda, niemos a ser meu hamlio morali leon vos. Siri sentiu suas boticas curarem. Isso é particular. Oh, estamos só tentando entender, respondo ele. E incomovo, você entende? Não, eu lá não entendia. Do lá todo fora duvido. O aeroporto continuava como se não tivesse errado. As passavam com malas, tomando Starbucks, mas aqui dentro era como se o mundo tivesse parado. Sid me sentiu como se estivesse encoendo. Como se estivesse sendo reduzida a uma caixa que alguém não pode tentar tare. Bono que... Ela se sentou no banco fio, com as pernas bem cruzadas e os braços cruzados sobre o peito. Uma das famílias encostou na parede. Sabe, se você tivesse nos contado a verdade de ou em 5 isso seria super rápido. Eu leste disse a ver. Ela não descensou sua bolsada. Não tinha certeza se conseguir mais. Mas a porta abriu e savigo com... E, do lado do fora, visível atrás do vidro, rum negro alto, em terno, cinza caminho. Endercou a sala, seus olhos fixos nos asnagumum e farol. Sobre espera você, te Sidney foi cupressa. Foi papel. E de repente, primeiro peso desde que já comaram do alto, tu sentiu que pude respirar heimig. A porta do vidro se abriu com um silvo silencioso, mas tudo que se segue o passeuto. Marcos Gênios entrou como se pertencesse a aquele lugar. Não sentes na sala, mas como se fosse o responsável por ela. Seus sapatos de couro marrom batalham no ladrilho como se nesbotuaram. Cada passo curo é certeiro. Os agentes da tia desaparecendo de seus rostos como se alguém tivesse acionado interruptor. Posso logo, se Rob perguntou a que havia vasculado a tia de Sidney. Marcos não respondeu. Em vez de só ele se arroelou ao de Sidney, como uma mal apoiada, embrulhar realizando, meca de cabelo do rosto dele. Você está bem, garotinha? Ele perguntou suavemente. Sidney sentiu como a cabeça, mas o lábio tremia. Ela queria ser forte, dizer-se como se estivesse falando sério, mas sua garganta está muito apertada. Marcos se levantou lentamente e se virou para encarar os agentes. Agora, que vai me explicar por que minha filha foi retirada de uma fila semujocante em pública e levada para uma sala particular sem maito. A gente me representa por se par joelhos ou boca e se situ. A senhora, me serra é procede. Lá tem 17 anos, interrompeu Marcos. E me não dirigida, mas já detive sem me informar tutor forense ele representa legal. O marcador de que revela. Não desculpa para comportamento invasivo ou descomunicatório. Marcos retuco. Ilo uma garota transgênero. Você sabe que ela tem o direito de existir, de se movimentar pelo mundo e de voltar para casa sem se tratar como ame. Batase sopizige. Decode era uma garota transgênero para pouco scintivo. Si di nuovo para o pai, com o raccontare por algo complicado, monsieur. Alívio, mas também. E aquele tipo de orgulho, trêmulo e ferido que só cresce depois que alguém vem, só puer momento. As agentes não responderam de imediato.
Mas a mulher acabou se México nos calconhares, honrando para a porta como se esperasse que algum pudesse estava lá. Mecioso. Oh, não procure forcas agora, disse ele. Oi, bajamos-te? Olá, não. Isou alganos não, acabou. Quero só nome do de, ou nome do sora supervise. Ao nome de Tobaio, as pertence, tele uma explicação, as per escrito do múltiplo qual ele foi retirada. Sidney que tinha visto algum chicato alto e uma espaca tão pequena. Mas o pai não estava gritando. Você não precisava. Só apesar da uniforme baixo que dá uma certeza fiar que fez com que todos os outros se sentissem subitamente em o rádio masculino tentou amenizar a situação. A senhor nego uma que se vai ser mal a ninguém. As domingos há muita confusão quando ok coisa. Marcos se inclinou. Quando uma jovem transgênero se atreve a existir em público. Quando ela não se encarcais com expectativas prego coisa de gênero. Então vocês assumirão, vez de fazer seu pregulho, coragem com integridade. Sidney também viu o modo como as mãos dele estavam calmas, mas a mandíbula estava tensa. Seu pai havia passado anos em tribunais defendendo pessoas que haviam sido injustificadas por motivos como esse. Zé não ia deixar seu passar em branco. Outro funcionário da tesa entrou na sala, meio jovem, talvez na casa dos 20 anos, como um crachando-se de mar. Ele olhou para Sidney Marcos, como uma expressão que mudou. Eu vi o que eu consigo disse morrelas. Não é assim que o protocolo deve ser seguido. Só devemos traliciar trédino quando se algo não assusta mas nos alertar. Sua identificação não sinalizou nada. Ela se retirou. Os da agência argalaram. A mubaruca dona. E sim, disse Morales meia sartuzesa. Eu observe do portal. E observo para ela. Apenas o horror. Depois furiram reforcos. Marcos se sente lentamente como a cabaca. Obrigado, disse-lhe a Morales. Você estaria disposto para deformar de crau formot. Sim, senhor. Sim, exalo. Como se estivesse prevenor e respirar o tempo todo. Vente, disse Marcos, olhando o llama. Vamos sair sala. Ele aceitou. Quando a aneleza saíram, o aeroporto não parecia mais osmo. A multidão, o barulho, o cheiro de café o carpete velho, tudo estava lá, mas algo havia mudado. As eipas sorravam sem. Mas agora elas sorravam para Marcos, para Sidney, para a história que estava se derrolando silenciosamente em frente deles. Simio manteve cabeça agora. Ela tomento ela transgênero. É um país onde suraram é transgênero, é? Mas naquele momento ela também era uma filha. Uma jovem como vez, no homem e alguém que moveria montanhas para protegê-la. Ele se gridiram por todo. Marcos parou e pôs-se uma vez no balcão de check-in para confirmar o status do voo dela. Ela está pronta para embarcar, disse atendente, mal encontrar nossos olhos. Obrigado, responde Marcos. Se nem pus o sal, monga, coromaire se sentaram na área de esperreia. Você não precisa ter vindo até aqui. Marcos olhou para ela como se ela tivesse dito algo muito estranho. E claro que eu precisava. Eu teria atravessado metade do país, fosse preciso. Ela se inclinou para ele, com a cabeça apoiada em sombro. O seu queria passa por você ser lembrada de que sua irunda. Voce não é invaguei, diz ele em voz baixa. Voce real, voce. E isso é algo que ele só me ruajo e a me está aprendendo. Eva. O louço falante está ali. Bu 272 para Birmingham agora. Embarcando. Sidney se endireitou. Marcos ficou com ela, acompanhando a Etefila. Ela se virou pegante antes do cartão de embarque ao atendente. Eu me vou, pai. Eu te amo mais, sim. E como se ela desceu a ponte de embarque com as costas retas e passos seguros, ninguém havia tirado nada. Nem seu nome, nem sua dignidade. E, definitivamente,
Nosso voo de volta para casa. As rodas do avião levantaram a pista e Sidney Jennings sentiu pessoal de tudo e cu. Para trás pressionando a janela chumbo o lava para fora. Suas mãos repousavam sobre a banda como choca de tudo aquilo. Sua mochila estava embaixo do assento reorganizada, mas a bagunça que a ser fez que uma elaminga permanecesse em sua mente. O sua mochila estava embaixo que a tio lui roubara sato. O mochila stasiara mambra disappointment, lui roubara samo brande. Pade. Abruganti leve estava a bande, codura seiren, a ton de cores pade. Lair peru o fundo de pego se arela. As mitsagens já estavam pelo pu. Uma de sua tia. Vi-me uma missão com a doutora Ezar. Te amo, estresse do arco-íris. Do papai. Ela se está preenchendo o relatório do incidente e o cuidar das questões legais. Que quem se garrotinha. Estou usando de voce. E, lui mandiamo garota que, ela siga no Instagram, collage assenta trans que ela conheceu grupo de apoio. Vi sua história. Não acredito que eles fizeram isso. Você está bem? Sidney engoliu em seco. Coso Iva amiga dado postado a história. Mas Sandra Prazo havia postado. Havia uma foto dela no feed alcumurada, ampliada do lado de fora da sala de projeto vidro. Ela estava sentada naquele banco duro, com os braços cruzados e o rosto pálido. Ela ainda dizia: essa ruta feita de supor-se trans, nada legal, e espero que esteja bem. Apostei a James Jamu já sentina-se como ranessa. Ones o simo igu. Dini, tu passa bem se revo. Ela não ouvia, movia-se a tunco. Não houve mais agora. As agora as pessoas estavam falando estranhos. Estavam curiosos. Alguns aliados, alguns curiosos. Curiosos. Não. Ela olhou para a esquerda. O mulher de 30 epurros a observava com o canto do olho, sem dizer nada. Apenas observando. Sidney se messus o fortavoeme puxo o capuz do moledum para cima. Ela não tinha com a ver uma useia transgênero não mês, não desde que faia feito e transeco há 3 anos. Não desde que aprendera o que significava respirar sua própria pele. Mas, as rosemen serviça era caturizante. Ela desistiu uma rédito para Goethe no Instagram. Ainda estou descobrindo isso. Só queria estar em casa. Quando o aviatorizo em Birmingham, os maus agmidas estavam tremendo. O aeroporto de sua terra natal não era tão grande nem tão movimentado. Com alguns barulho interminável, não com bochiba de avião Pritz. Era silencioso. Quase quieto demais. Sidney passou pela zona de segurança com a bagagem de mão pendurada em dos ombros, com os tênis rangendo no piso de ladrilho. Seu pairava do lado de fora da barreira, segurando chocolate quente de seu lugar favorito e vestindo os moteiro, com o qual havia chegado. Só que agora ele estava amassado. Aunque manchado de suor, ele parece cansado. Mas seus olhos se iluminaram quando ele a viu. Oi, super estrela! Desceu envolvendo e um breco. Sidney fechou os olhos contra o peito dele. Estou bem, moro lá. Quero dizer. Acho que sim. Ela só faz tu perguntou se supetcem para olhar para ela. Você não precisa ficar bem muito. Raiza muito nos leva lá para casa. A viagem de carro foi tranquila. Tipo família de silêncio. Sidney olhou pela janela para os pierros, os velhos postos de gasolina, os autores desbotados. Uma casa não era glamourosa. Mas a era de lá. Só sempre olhava para ela. Com se quiseres dizer, alguma, cocômio. Apenas diga, significa meu amor. Ela limpou a garganta. Então, sua história está se espalhando. Leo se virou para ela. Ela sentiu com a cabeça. Uma ruia que trabalha com a sartre público a puto. Diz que está entrando em conto com você para falar sobre isso. Talvez até o museu torne publicar. Sidney inclinou a cabeça para trás contra a janela. Eu não pedi isso. Eu sei dizer-lhe gentilmente, mas você foi vista. As pessoas está ouvindo. Veja, ela não responde de imediato. Quando chegaremos em casa,
Se deixou a parota da porta e sai a fundo no sofá sem nem tirei os sapatos. Desculpa, Cherubini pulo em socorro como coberto de peso com patas. Ela cariccio as orelhas dele. Dicendo se le lever pelo ritmo. Se o trouxe a chocolate crente. Marshmallow, se tudo mês. Obrigada, tá sussurro pegando a chiquera. Ele leremo o diário. Marco se sento no braco do sofá, como mal firme as costas dela. Ele se ramdo o poema, como se fosse uma piada. Marcus não falou, apenas aceno com a quebeca. Sinin tomou gole, o calor udo. Pareia creculerm cosi culissaros por século posso ele, se le liga zu desteia. Ele o para ele antau, elas queriam. Porque se trend sangue tal de fir. Marcus exalou lentamente, porque como as pessoas vima diferença como perigo, e porque elas não sabem como ver voce como todo. Sinho palancuia cabeca, mas uno sucurbera. Na, disse ele. Voce nossa. O silêncio caiu entre eles, mas não do tipo incomodou. O tipo que dixa as palavras assentarem, do tipo que dá a sensação de cura. Me agarro naquela noite, ou se sento na cama com o laptop aberto, até ela abrirava contra as paredes esquerdas do seu quarto. Uma posta GM branco estava diante, dela uma legenda vêsia esperando. Ela cuidou olhando para ele. Então, lentamente começa comigo a dizer. Meu nome é Sidney Jennings, sou uma garota transgênero tempo do primeiro. Eu uso me equipe do aeroporto de Tídio que submeteu nova suspeita. Eles me tirarão da fila de segurança, me revistarão, irão dar-me uma posse e me tratarão, como se eu não pertenecesse por simpatia. Ela fez uma pausa. Os? Respondo. Se trans não é o problema. A minha área como somos tratados e que. Aposto. Fechei o laptop. E, pela primeira vez de que saiu de Chicago, ela se sente clara. Não estava bem, mas não. Mas clara. Porque sua história não era mesmo. Ela também lo era. A manha gigante publicada da história de Sidney se não parava de tocar. No início, foi reconfortante, mensagens de amigos, colegas de classe e até mesmo os professores, que não tinham falado muito antes. Pois que é corajosa, isso precisa ser visto. Pai precisa ser, pois é amo por se manifesta. Delas vai te ser, eles a ti? Pois me paramos país antemonoite por causa se não pode dizer de sorrir pouco. Mas, na hora do alamoco, as coisas mudarão. A pública havia sido compartilhado milhares de começo. Não as pandas no Instagram, no Twitter, no Facebook e até no TikTok. Alguém recortou parte de sua legenda e a sobrepôs em vídeo ou de sua foto na sala de projetar. A música se expandiu com cordas dramáticas. O número de visualizações mirava cada vez. Ela nunca disse mal fato de ser viral. Ela também nunca disse não. As mensagens diretas como quer mais é dar. Uma pessoa como de mentirosa. Outra anima, em igualos como uma prenosa. Homos como voce não deveriam ser perdu crianças. Essa pessoa fez congelar, ele ficou lundo para ela por longo tempo, as palavras paradas na tela como uma ferida. Lea excluiu. Bloqueou o metente. Mas não importava, os comuneus continuavam chegando. Anômul, cruma buscador de atenção, home vestido. Ela fez o aplicativo. Seu uso mostra mesmo exatamente como no aeroporto. Só que agora ela, não? Estava atrás de vidro. Estava em seu próprio quarto, com luz desde fora pendurada acima da cama e postre de Billie Eilish na parede. Mesmo acima, a não se sentia segura. Segundo crescivo. Sid, disse-lhe da porta, seu andou sua caneca de café, busca quer falar sobre o sol. Cabalão com a cabeça. Você pode se sentando-se ou sentando-se ao lado, Você não precisa curar o peso de mudar o mundo, o publicou no Instagram. E eu não quero mudar o mundo, ela murmurou, como zulosa magnana tela do celular. Eu só queria ir para casa.
Matus pecu amondere a partu. As como dizerá a Virginia abalá, as coisas me do que pretendemos. Ela não responde mas também na retrolor tomar. My God, naquele dia, Sidney regressou uma professora de inglês. Teremos fórum estudante na sexta mais da mesca com seguro. Espaço seguro. O horário que você vices, mas se você quiser. Estou orgulhosa. Se me olhou para a que mention, sei que dá coco, te ligue se você me responder. E lá, não há aí me suta. Tanai que todos jolera to cuqueria. No quinta me ideia, o noticiário local havia entrado me entrolo com todo. Texaram messerro de voz. Gostaríamos muito de ouvir a história de Sidney em suas próprias palavras. Su pai Guido disso, nesse que elas iriam pensar no assunto. Nossa surpresa maior veio do jantar. Moco sentou-se em frente e assinara na mesa da cozinha. Ele só está menco em sua lado, lendo algo, como se olhou se movendo rapidamente. Então ele parou. Você apreciamos o da nossa amizade. Esse efeito é do canho. Sidney se inclinou quando ela viu a tela para. Era tweet da conta oficial do aeroporto onde tudo aconteceu. Nem taxa crepal publicar. Estamos cientes de incidentes envolvendo o tratamento de empatishiro transgênero e muitas telecos. Quando são de uma investigação completa e coloca os agentes da TIESA envolvidos em licença administração de uma voz. Não toleramos discriminação de uma forma. Sidney Piasco Osage. Seu nome nasceva lá, mas ela precisava estar. Eles estão realmente fazendo alguma coisa, perguntou ela. Marcos assentiu lentamente com uma cabeça. Quadra dizer que sim? Ele se recostou. Ele se cadeira. Algo entre um suspiro e uma risada escapando. Noiva justica. Ainda noiva. Mas era mais do que silêncio. Naquela noite, só postaguem ultrapassou me este visualizar cox. E, no entanto, nada se facilitou hoje. Cine entrou na escola na sexta. É medrado e como capuz apertado e a cabeça baixa. Susurros a seguiram no corredor, no cruês, no altos, mas sempre presentes. Olhares curiosos, sorrisos hesitantes muito, olhares fixos. No espelho, bombageiro, e aparecia a gema. Brilho labial rosa. Rimeu pêndios borrado. Adesivo em sua garrafa de água que dizia: Trans girls are magic. Mas, por dentro, estava cansada, até os ossos. No almoço, ele saiu comendo sozinha, embora as pessoas se não separam, ele dá somos messa. Era não certeza do que era pior. Sua odiada o ser observada. Quando o anúncio feito pelo ator falante, todos os alunos que participaram do fórum, por favor, dirijam-se ao auditório neste momento. Isso é um resto. Ela não disse nada a ninguém. Ela poderia ir para casa. Mas então ela se lembrou da garota que leu. Permissou-me para meu país por causa de sua postia. Ela pegou sua banda já caminhou ao auditório. Não havia da Francine quinta crianças. Posta professores. O diretor sentado crianças. O diretor sentado olhando. As luzes estavam fracas. O clima era casual. Dos orientadores de ocasião estavam com microfone. Gramos e CCs para que os não pudessem compartilhar o que estão sentindo. Sobre identidade, segurança e sou visto. Se alguém quiser falar, será bímido. Ora uma pausa nenhum sei. Então uma garota se levantou. Ela moa bruster cogres em sua mochila. Isso quer dizer, tem a garota nervosa. O que eu concheco com Sidney? Moderei a terço de querem de nós. Não há está tudo bem. Seguirão-se murmurar com audácia. Então, rapaz dá. Segurança os secundário faiela e ravatua. Eu não quero essa coisa se tornar confusas. Ainda não sei tudo. Mas se quando algo está errado, e a forma como está fuatira é errada. As cavicas sacanarão como a Quebeca. Significa muito, saita.
Suas mãos estavam em seu colo. Ela sentia que, se semejasse, algo dentro la poderia transbordar. O conselheiro examinou a sala, mas algo? O acolchado se batia tão forte que ela podia sentir como zudé. Ela se levantou. A sala ficou em silêncio. E o susipne desce-lhe, su troncaneiro. As palavras foram movidas como tura. Não froa, tu? Como as duas. Apenas por essas. E o amigo irá pedir que sua consciência massa muito? Mas aí tu amito su mexicon champus achamos, tanto que se é importante, de make sure de coração tem que saber. Ela fez uma pausa, olhando para os sapatos e depois para cima. Não que as pessoas pensam que su cora ossa. Quero que as pessoas saibam que sou uma garota. Eu mereço estar segura. Assim como todas as quando crianças trazem nessa sala. Misco atrás que dá muito medo de dizer silêncio. Depois, aplausos. Não foi selvagem, mas calouros. E real. Se voltou a sentar. Ele dá-me com sentença e assegura. Em todos os pecos. Mas naquele momento, naquela sala, ele se sentia vista. E talvez o fosse suficiente por se não esperava que eu fosse mudado. Na verdade. E lá na outra escola, segunda sendo que seria uma espécie de heroína. Na verdade, ela se preocupava com o fato de ter falado mais o pior, de não ter perso pelo quadro dela visões próximo, a sala do orientador e voa novo postre, como direis, argamento de aliados, aprenda a apoiar a segurança de reis, treinamento de aliados, aprendo, na hora ser um particulado me aparide. Eu a prova de que alguma havia escutado. Seu armário agora tem uma nota viva. Selmo. Apenas pequeno, descendo de coracho rosa, branco e azul londo para ande trans. Sidney ficou londo, para leu por. Segundo nome com a mão parando, sobreviva em vez de dir-lhe com caulago dentro do caderno. Ela não sabia quem havia gipsado. Não precisava saber. Por quê? Como crê que tenha sido, não? Ora, isso a mim era importante do que ela poderia dizer. Não quero percorrer as coisas sem se acalmado, mas as pessoas já não olavam, como antes não haviam deste. Alguns colegas de classe que ignoravam desde o primeiro notório quando de repente, quando passaram por ele no corredor, a senso que já era estranha, era falsa. Sidney agosava seu moletom com capuz, be kind to trans girls, mas agora parecia menos uma armadura e mais uma bandeira. Algo que ela pode usar sem se perguntar, que miri pelas suas costas. Na aula de inglês, sabe? Prender-lhe deu aceno rápido antes de começar a aula, mas Cine percebeu o gulho por trás disso. Isso fez lembrar de quando contou a Sá, Brenner, que era transipeu a primeira vez, 12 anos atrás, como as mãos tremuladas Sá. Ela ama fo. E ela disse que atualiza cometcum. Mas te leves, untamente se tive se cometcando. Naquela carta, devido à escola, se ni sentu-se nos degraus da varanda como o pai, como o sol se pondo, adres da casa do vizinho. Ela observa chamar-lhe Lila o Emily os chavigos. Essa ponte estava Francisa como partada, como sempre condiz com algo grande estava se preparando. O que? Ela perguntou. Mas usou para ela por cima dos óculos. Assaiu que para usar sua história e um relatório formal. Fala-se temo reviso das liberdades se desenvolvendo. Ousa que exprochemo nun papassageros a transgêneros. Cinemos cuos, holos. Uspere, tipo, coisias de envilgoamanta. Ele aceno como a caieca. Ele está pressionando para reformular a reforma, com os processos de triagem são tratados, meio que os nutras em termos de gênero, melo treinamento, menir liberdade para os agentes. E nesse pomina acusar. Canco com voce desse lei, e agora é maior. Se me inclino para trás, sua coluna contra a grade mudir. Ele não se sentia por isso, não se sentia corajosa.
mas a ideia de que algo pelo qual ela passou, algo que dove poderia facilitar a vida do próximo, carregou transquia e sozinho. Isso fez o peito doer da melhor maneira possível. E eu não criaria que isso se tornasse um movimento inteiro, e isso surgiu do semen, disse Marcos, mas a música cresta de certo não amago algo mais quando voce as deixa sair. Ela pegou a beina de sua manga, o bande de sua verdade. Ela sorriu, exatamente. Mas naquela noite, Sidney abriu o laptop e recontroduziu nas novas mensagens. Uma das coisas ela não era do se uma garota do Kentucky. Seu nome era Lauren, ela escreveu. Oi, Sidney, eu também sou uma garota trans. Ainda não me assuma para meus pais. Vi sua postagem me depois do discurso no fórum. Te numerou o tempo todo, rima sueta sozinha e se fez em semana sozinha. Sidney releu a minha profissão gás. Depois, ela disse tudo votar. Você não está sozinha, estou vendo você. Quando tiver pronto, você poderá ocupar seu espaço. O mundo tem espaço para meninas como nós. E lá, de como um vampiro. Depois, ficou parada por um tempo com os braços cruzados sobre o peito, pensando naquela garota. Iam todas as ostas como. E quietas, assustadas, espalhando. Então o vejo, atento do musicato solicitado de vídeo. Era tia Jess. Sidney atendeu, e até lá foi a preencher com o rosto sorridente da tia. Bem, se não minha sobrinha famosa nanar, disse Jess como paisca dela. Se me viu. Ah, meu Deus, não diga só. Jess no para perto da câmara. Tarde demais, minha colega dessa câmara reconquedia sua voz por Grammy. Eu deseja, ela que eu consigo para o meu. Elas conversarão por alguns minutos. Mo prie sobre. A comuchessa como o faite ele sea bom namozu. Estou gruhosa de voce, sim? Eu realmente não fiz nada, disse Sidney voz baixa. Sim, voz fazer desses, voz dizer verdade no mundo que pune pesos como tu nós por fazer exatamente isso. Optia Sidney aperto. Mas a mente da essa achou como acabaca. Provavelmente sem provar dor. Mas cada vez que você conta sua história, tudo por pouco menos. Após a ligou Sidney abriu o seu aplicativo de anotagens. O sempre escrevia poemas ali, desde que se assumiu. As palavras ajudavam quando nada mais. A garota no espelho. Temo os de aeroporto. Arregalados por ter sido logista. E os motivos errados. Mas Roshi, ela piscou. E, oh, munda. Piscou de volta. E lá que como salve. Depois fechou os olhos. E lá minha era. Gota transgênera mundo como como não despaco para ele. Mas agora, o mundo também melhorou. E ela bem nós amigos histórias para contar. É caro de uma tea comida. A princípio, sem na noite, era assim um envelope uma pilha de correspondência que a sua pai jogava num balcão de cozinha antes que ponse lembrete de consulta odontológica. E leu. Seu nome escrito em uma caligrafia ferma e limpa, sem cerimônia de retorno. Curioso. A primeira minha fez sentar-se salimos no balcão. Risada, senhor. E momne da me estressal de segurar carta dos transportes. Gostarial. Delle roleglia. E a neon jogou a carta inteirante, que sua garganta ficasse apertada. 606 enrolaram no papel como se ele pudesse flutuar. Não escabanava, não já pagava, a pai profita. Se muschiava o musco meio cool. Marcos entrou pela sala que está onguimento os olhos da leitura. Você está bem? Questa. Eu sacundo os ouvidos. Ele leu por cima do ombro dele, devagar e com cuidado. Eles estão mudando aos superficiamos, Sidney sussurrou, mudam castrais, exames de dinheiro noutro, treinamento de sensibility traz para toda clipe. Marcos deu longo suspiro. Já era a hora. Eles se olharam por momento, não havia palavras para isso no de fato, apenas algo calmo e pleno entre eles. Sidney abriu a carta com o quedaio e a colocou diário. Naquela sexta manhã me versou lá havia um novo quadro de avisos do lado, para bibliotecas Voices of Change. Sua foto expala, não era uma foto posada para instantâneo com a wema foi tirado durante um fórum estudante
Lira Sebas. Me baixo, álbum viasquito. Sidney Jennings, estudante, poeta. Cristianisura transgênero. Era a primeira vez que ela reduz um preço junto. E parecia. Em inglês, será? Para não. Eles prendono as últimas tardes, mas quando chegou a minha sádia Sidney fez uma pausa. Uma nota rápida, disse ela, como voz suave. O escritório do superintendente leu o seu poema. Elas perguntaram se Boche estaria disposto a falar na reunião de cúpula sobre diversas ideias do conselho escolar no próximo mês. Se me pescou os olhos. Eu vou-te dizer essa, Brenner como se disso. Se quiser de ser separadora, se vou-te estiver disposta a isso, se me não responde de imediato. A ledota se cosima se senta na última fila esperando que nenhum notasse como se sentar na música Pluton que vini como a tua sacar na pulsa, chico. Yeah. Auste doga que assim não coma, cabeca? Sim, acho que quero. Naquela noite, ela se sentou no chão do quarto, com as pernas cruzadas e o latupa aberto à sua grene. Su cachorro? Como diz Amanask? Alima de assunto do Emilzia, esboca do seu discurso, cúpula do Conselho de Escala. Não parece real, por aquilo, o aeroporto, o fórum, a carta, as mensagens altas crianças trans, a maneira como o mundo havia se habituado atrasado, e tiaxado por uso. Eu abri documento em branco. Os cruzapeando, então era como a digitar. Quando fui levado para uma sala de vir no aeroporto, me senti pequeno. Menudo do que me sentir em anos. E o face de tienda de deseste, a nossa garoto transgênero. Estava sozinho a refira pergunta. Eles me olhavam como se eu não pertencesse àquele lugar. Eu comecei a me perguntar, talvez eu não pertencesse àquele lugar. E como saí a me perguntar, talvez eu não pertencesse àquele lugar. Eu comecei a me olhar como se eu não pertencesse àquele lugar. Zão como no penso, e a relação com a expressão. Ela fez uma pausa, depois continuou. Mas então eu me lembro do que me ouço. Meu pai entrou naquela sala e não perguntou se está bem. Ele me lembrou do que me resistara, me olhando revido com raiva. Ele reagiu com a vergonha. Se transgenerou em algo que o esconda. E parte de que me usou como ser poeta, ou amar milkshakes de morango, o chorar do ser mostriza. Não é toda a minha história, mas está em todos os capítulos. Em que meia desupar por isso. Porque a pessoa que existe e sempre existirá. Merecamos nos sentir seguros, só de entrar em um avião. A sala em que colocarão na paredes. Mas quando conte-me a história, algo lindo com checho. Aquelas paredes não se quebraram, mas se tornaram transparentes. As pessoas me viram. Talvez ela riu as palavras uma vez. Chusmei. Depois, salvo salvo o chego sábado depois do domingo. No a segunda giro para Jakarta, a qual cartava se aliou. Naquele merecido uma peta que a formal usando a história de Sidney. Já havia mais de 50 assinaturas. Signolo para a carta como a solo regalados. Eles creem que a gente fale. Marco Sório, acho que já temos planos. Os meses se passarão como água dá brilho, mais rápido que deveria, mais limpo e avancado. Os discursos de cinema na reunião cúpula culto de pé. Ele foi postado online e compartilhado por grupos. É de que unimos o custo literária da escola. Pinga na sua própria página de faz, graças a uma foto dela enrolado a das anotados do discurso de Sidney. E, na maioria dos dias, as coisas são amidão prefeitos. Alguns crianças não escutavam. Alguns alguns falam geno o pomo e tempo.
mas se demais sempre o do que corregge mai o perdo. E caria glock com voce sicuri in frente musen. E l'alma dirà uma garota transgênero, e mundo que está aprendendo a ouvir. Mas agora, quando as pessoas acamavam de transgênero, elas corriam sem hesitar. Quando alguém perguntava por que ela temos que dar importância a nosso, ela dizia, porque e toda vez que eu amo como mais do meu jovem fé, não é de basu. Baixelo, inseguro. Su não se corresponde com as mesmas 5 palavras. Você tem permissão para ser voce? Na última semana da aula, ela recebeu certificado na assembleia de final de ano. Ela apenas não só pela frequência, mas pelo impacto na comunidade. Ela usou seu capuz para isso. O missa que usava no aeroporto, que se aquentiu como as meninas trans. Quando ela subiu ao palco para receber o prêmio, alguém na plateia gritou seu nome. Depois outro se juntaram a ela, cântico, ritmo. Seu nome repetia-se. Sidney piscou rapidamente, engolindo na garganta. Porque agora, quando dizia seu nome, ele se referia a ela.